Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 45, Auxiliar Judiciário TJ, CESP 2013. Veja o enunciado. Determinado jogo consiste em explorar o fato de que todo número natural não nulo pode ser escrito como soma de potências de base 2, distintas, com expoentes inteiros. Por exemplo, 14 é 2 mais 4 mais 8. 2 é 2 elevado a 1, como você observa aqui. 4 é 2 ao quadrado e 8 é 2 ao cubo, somando dá os 14. 17 é 1 mais 16. 1 é 2 elevado a 0 e 16 é 2 elevado a 4. No jogo entre os jogadores A e B, B indica os expoentes e A aponta qual é o número natural correspondente. A respeito desse jogo e do fato mencionado, julgue os itens seguintes. Questão número 45. Se o número P par for escrito como soma de 6 potências de base 2 distintas, então o número P sobre 2 também será escrito como soma de 6 potências de base 2 distintas. Certo ou errado? Bem, vamos à solução. Solução. Bem, está dizendo que o número P é escrito como soma de 6 potências de base 2. Então, vamos imaginar que P seria escrito dessa maneira. 2 elevado a um P1, mais 2 elevado a um P2, mais 2 elevado a um P3, mais 2 elevado a um P4, mais 2 elevado a um P5, mais 2 elevado a um P6. Então, P está escrito como soma de potências de base 2. Soma de 6 potências. Como ele diz que o número é par, vamos imaginar o seguinte, que esses P1, P2, P3 são todos distintos. São potências distintas. Como ele é par, vamos supor que esses P1, P2, P3 estão em ordem. Então, eu teria que P1 é menor do que P2, é menor que P3, é menor que P4 e é menor que P5 e é menor que P6. São distintos. Mas como o número é par, você observa o seguinte, olha. P2 elevado a P2 mais 2 elevado a P3, todas essas potências de 2 são números pares. Ora, como o menor é o P1, 2 elevado a P1, se o P1 for maior do que 0, isso vai dar um número par. Mas se o P1 for igual a 0, 2 elevado a 0 é 1. Então você teria esse termo como sendo 1. Se a partir do segundo termo todos são pares, nós teríamos um número par. Mais 1 teríamos o P ímpar. Isso significa que esse P1, que é o menor deles, não pode ser 0. Então, o P1 terá que ser maior do que 0. Pois são números inteiros positivos, são expoentes inteiros positivos. Legal, 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 tranquilo, né? Aí, nós temos então essa desigualdade. 0 é menor do que P1, é menor que P2, P3, quer dizer, esse P1 é maior do que 0. Todos esses termos, esses expoentes, são maiores que 0. Ora, porque se o P1 fosse 0, daria um número ímpar. Ele disse que o P é par, Nesse caso, se eu calcular o P sobre 2, eu teria toda essa expressão 2 elevado a P1, mais 2 elevado a P2, mais 2 elevado a P3, mais 2 elevado a P4, mais 2 elevado a P5, mais 2 elevado a P6, toda essa expressão dividida por 2. Toda essa expressão dividida por 2. E se eu dividir todo mundo aqui por 2, daria 2 elevado a P1 dividido por 2, daria 2 elevado a... Bem, se eu estou dividindo por 2, 2 é 2 elevado a 1. Então, essa primeira parcela
ficaria assim, 2 elevado a P1 sobre 2 elevado a 1. A segunda parcela ficaria 2 elevado a P2 sobre 2. 2 elevado a P2 sobre 2 elevado a 1. A terceira parcela ficaria 2 elevado a P3 sobre 2 elevado a 1. A quarta seria 2 elevado a P4 sobre 2. Depois, 2 elevado a P5 sobre 2. E, finalmente, 2 elevado a P6 sobre 2. Logo, o P sobre 2 seria escrito como 2 elevado a 2 elevado a P1 dividido por 2 elevado a 1 dá 2 elevado a P1 menos 1. Essa parcela ficaria 2 elevado a P2 dividido por 2, ficaria 2 elevado a P2 menos 1. Aqui teria 2 elevado a P3 menos 1. 2 elevado a P4 menos 1. 2 elevado a P5 menos 1. E 2 elevado a P6 menos 1. Você então vê que nós teríamos a soma de potências de base 2. Então ele poderá ser escrito como soma de 6 potências. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potências de base 2 distintas. Realmente. Então teríamos um número natural escrito como soma de 6 potências de base 2 distintas. Portanto, o item está certo. Isso só acontece se o número for par. Porque, olha, repara, se fosse ímpar, o número fosse ímpar, aí eu teria que ter um desses termos aqui seria 1. Como está na ordem, esse primeiro termo seria 1. Isso quer dizer que o P1 seria 0. E aí, quando eu dividisse por 2, aí ficaria 1 dividido por 2 daria meio. Não daria mais essa soma assim. Não daria a soma do número natural. Beleza? Então o item está certo. Questão 45, certo. Espero que você tenha acompanhado. Entenda bem a situação. Essa questão é uma questão que envolve mudança de base, como você escreve números binários, e tem muita aplicação em informática, tá? Bem, vamos ficando por aqui. Boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.